Boa noite, Cida. Boa noite, Janice. Vamos iniciar a oração com palavra. E é a nossa primeira, né, oração do ano de 2023. Estamos iniciando o, o ano, né, com oração no nosso instituto. Passamos uma semana de férias, as primeiras semanas, né, descansando a nossa mente. A Cida, que é psicanalista, sabe que é necessário esse momento de descanso para que a gente possa realmente voltar com tudo às claras, né? E para que a gente possa também compreender o agir de Deus, como Deus quer agir nas nossas vidas. Durante esse período de férias, eu estava perguntando a Deus, Senhor, como nós vamos iniciar, né, lá no grupo? Qual vai ser o tema? Quais serão os temas da semana? E eu conversando com Deus, Cida e Isanice, eu entendi da parte de Deus que é necessário a gente se conhecer. É necessário a gente saber quem nós somos, quem nós éramos, quem nós somos, quem nós queremos ser. Porque nós entramos um ano, saímos para outro ano e continuamos do mesmo jeito. Nada muda. Tudo fica da mesma forma. E como você falou, Cida, muitas vezes a gente fica se perguntando e perguntando para todos e para tudo, por que nada muda na minha vida? Por que tudo fica do mesmo jeito? Em algumas outras situações, por que tudo piora? E a resposta não está no outro. A resposta não está no que acontece ao nosso redor. A resposta não está no ano que está piorando. A resposta está em nós. Porque nós não nos conhecemos. Nós não sabemos onde estamos. E nós não sabemos onde queremos chegar. Então, nós estamos perdidos. Entra no ano, sai no outro e continuamos perdidos. E eu estava perguntando a Deus, Senhor, dentro desse tema, identidade, quem eu sou? Que passagem da Bíblia o Senhor vai me mostrar para essa segunda-feira? Que passagem da Bíblia, Senhor, eu vou meditar? E ontem, pela madrugada, o Senhor me deu a passagem para eu meditar com vocês, a passagem de Ruth. E eu me alegrei muito no Senhor. Me alegrei muito quando eu li aqui a passagem de Ruth, e eu sei que vocês vão concordar junto comigo. Vocês podem abrir a Bíblia em Ruth, no capítulo 1, e o versículo 14, 15 e o 16, que está escrito assim: Então, levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada? Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu sei que muitos de nós conhecemos a história de Ruth. A gente sabe que Ruth, ela não conhecia Deus, ela era moabita, né? Esse povo adorava deuses, não tinha nada a ver, não conhecia, não tinha a origem do cristianismo, né? Assim, a origem de Deus, né, neles. E Ruth não conhecia Deus, não adorava ao Deus vivo. Então, os princípios de Ruth
não eram os princípios divinos. Mas a gente sabe que Noemi, juntamente com seu esposo e seus 2 filhos, saíram de Belém. Belém estava enfrentando fome. Então, eles, para fugir da fome, saíram de Belém e foram para a terra de Moabe. Interessante que a gente vê o desfecho da história, que Noemi foi levada com seus filhos, né, pelo seu marido, para outra terra, fugindo da fome. Consequentemente, a fome gera a morte. Então, eles saíram de lá para não morrer. E o que foi que aconteceu quando essa família foi para a cidade de Moabe? Chegando na cidade de Moabe, a gente vê, chegando na cidade de Moabe, a gente vê que o pai foi o primeiro a morrer, né? E depois disso, os 2 filhos de Noemi arrumaram cada um uma esposa, se casaram. E tempo depois, os 2 filhos morreram também. E interessante, né, que fugiram da morte e a gente vê aí que os homens da família morreram. Ficando só Noemi e suas 2 noras. E Noemi se viu ali em uma terra estranha, que não era a terra dela. Daí a gente vê, eu quero chamar a atenção de vocês para o nosso tema. Daí a gente já vê que Noemi, ela começa a identificar a sua identidade. Ela vê que ali não é o povo dela. Ela entende que ali não é o lugar dela. Então, ela decide voltar para a sua terra. Voltar para o seu lugar de origem, para onde ela sabe que está lá a base dela. Ela sabe, Noemi sabe, no fundo, Noemi sempre soube que o lugar que ela nunca deveria ter saído foi o lugar da origem, da terra dela, ali onde ela aprendeu os princípios, onde ela aprendeu os seus valores, onde estava ali centralizada as suas crenças. E o que acontece? Noemi entende que ela precisa voltar para sua família, porque ela, sem marido, não tinha mais ali o que fazer naquele lugar. Até porque as mulheres, quando não tinha esposo, quando não tinha ninguém por ela da família, o que acontece? Elas eram mulheres rejeitadas. E o que Noemi faz? Ela se despede das suas 2 noras, porque ela sabia que as 2 noras eram o quê? Moabitas. Elas eram mulheres estranhas. E se Noemi pegasse elas 2 e levassem para Belém, o que era que ia acontecer? Elas talvez não iriam serem aceitas, porque o povo de Belém é muito rigoroso. Eles são muito exigentes. Então, Noemi nem cogitou de levar elas com ela. Falou, olha, cada uma pode voltar para o seu povo, porque eu entendo que a sua cultura é diferente da minha, eu entendo que os seus princípios é diferente do meu. E assim a gente vê que ela se despede da primeira nora. Só que quando ela vai se despedir de Ruth, Ruth fala: não, eu não vou voltar mais para o lugar que eu estava. E é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês para essa meditação. Ruth, nesse momento, eu creio, Deus, que ela fez uma análise. Eu creio que mesmo diante daquela situação de dor, porque aquelas 3 mulheres estavam vivendo uma situação triste, uma situação de dor. Porque não foi só Noemi que tinha perdido os filhos, mas cada uma delas tinha perdido seus esposos também. E para elas também não seria fácil ter que voltar para sua terra como mulheres viúvas. Quem ia querer elas?
E a gente vê que Ruth, ela olha para trás e eu imagino a cena mentalmente. Eu sei que as nossas psicólogas vão entender. Eu creio que ela mentalmente olhou para trás e falou: para aquele lugar que eu era, que eu estava, eu não volto mais. E ela olhou para a sua sogra e falou: eu vou com você. Não me diga para eu não ir com você, porque eu vou com você. Naquele momento, ela toma uma decisão. Ela olha para trás, viu quem era ela olha para o lugar em que ela está no momento e ela olha para o futuro. E eu tenho certeza que nesse momento ela já sabia que o futuro dela era estar servindo a um Deus vivo, a um Deus poderoso, a um Deus que ela tinha conhecido através daquela família, através do seu marido. Porque eu tenho certeza que para que Ruth olhasse para Noemi e falasse assim: o teu Deus é o meu Deus, ela viu diferença entre o Deus que ela servia e o Deus que ela estava vendo agindo na vida daquela família. Mesmo diante da morte, ela ainda quis o Deus de Noemi. Mesmo ela sabendo que aquela mulher, mesmo ela sabendo que a sogra dela não tinha condição financeira nenhuma, nem sabia se tinha parentes em Belém, mas mesmo assim ela queria. Então, eu imagino o quanto Noemi expressou Deus para aquelas noras. O quanto Noemi testificou de Deus para aquelas noras, a ponto de Ruth querer o Deus dela, querer o povo dela, querer a cidade dela. Até chegar ao ponto que Ruth falou assim: e se você morrer, eu morrerei também. A gente vê aqui um ato de lealdade, de amizade, de amor, de companheirismo. Mas Ruth só foi leal, só foi companheira, porque, primeiramente, ela entendeu a identidade que ela queria adquirir naquele momento. Naquele momento, Ruth, ela estava negando um velho eu, deixando para trás a sua velha história, deixando para trás deuses que ela adorava. Não é que ela estava deixando para trás sua família, não é que ela estava esquecendo quem ela era, não, pelo contrário, ela sabia que ela era moabita, ela sabia que ela adorava outros deuses, mas naquele momento ela tomou uma decisão. Ela falou: eu não quero mais voltar a adorar deuses que não enxergam, que não veem. Eu quero adorar agora um Deus que me ouve, um Deus que fala, um Deus que age. Eu quero, neste momento, servir a um Deus todo-poderoso. Eu quero, a partir de hoje, ter uma nova história. E naquele momento, ela, além de decidir, ela teve uma ação, que foi de ir juntamente com a sua sogra. E nós vemos que no desfecho dessa história, quando elas duas chegam em Belém, Ruth não ficou parada. Ela disse: eu vou trabalhar. Eu vou pegar as espigas que caírem no chão e eu vou colher para ser o nosso alimento. Se alguém deixar, eu pego. E assim ela fez. E a gente vê aí que nessa história, a gente vê um grande romance onde Boaz se apaixona por Ruth e a gente vê aí esse desfecho aí de amor. Só que por trás desse amor, eu quero falar para vocês que existe a providência, existe a promessa e existe o agir de Deus. Quando uma pessoa toma uma decisão diante de Deus,
quando uma pessoa ela toma a decisão de falar assim, olha, eu quero ter a identidade de Cristo em mim, eu quero ter, Ruth falou, eu quero ter a identidade de Deus em mim, eu quero ser de Deus. Deus começa a colocar os planos dele na nossa vida. Às vezes a gente fala assim, qual é o plano de Deus para a minha vida? Não, eu quero te dizer, se você está nos planos de Deus. Ruth, até antes, ela não estava dentro dos planos de Deus, porque ela não servia a Deus, ela servia outros deuses. Mas no momento que ela decidiu que o povo de Noemi seria o povo dela, e que o Deus de Noemi seria o Deus dela, nesse momento, ela entrou nos planos e projetos de Deus para a salvação da humanidade. E vocês sabem que ela entrou dentro da agora eu vou me enrolar, gente, peraí. Dentro da genealogia de Davi, que providenciou a vida do Messias, que é Jesus. Uma mulher no meio da genealogia de Jesus Cristo. Uma mulher gentil, ela não era judia, ela era gentil, que se converteu para Deus, que aceitou Deus e entrou dentro do plano de onde veio o Salvador. Vocês não têm ideia de quanto isso é glorioso. E eu estava lendo essa palavra, eu estava o tempo todo me alegrando no Senhor. Porque quantas e quantas vezes nós não nos conhecemos, nós não tomamos decisões, nós não nos colocamos no lugar de adoração, nós não nos colocamos na posição de estarmos com Deus, e é por isso que perdemos muitas coisas que Deus tem reservado para nossas vidas. Não é que Deus seja ruim, não é que Deus seja mau, não é que Deus não queira fazer em nossa vida, é que nós não estamos entrando pelas portas, nós não estamos nos colocando nos planos de Deus, estamos nos afastando. Mas eu quero hoje chamar vocês para serem Ruths. Eu quero chamar vocês a parar, olhar para trás quem vocês têm sido, olhar para hoje quem vocês são e olhar para frente quem vocês querem ser. Porque quando vocês entenderem quem vocês são e o que vocês são tem que ser direcionado para Cristo, porque a gente vê escrito na Bíblia que Jesus, ele é a videira e nós somos os ramos. Gente, se Jesus é a videira, nós somos os ramos. Nós temos o DNA de Cristo em nós. Nós temos que ter as características de Cristo. E as nossas características é quem forma quem nós somos. Então, como é que muitas vezes nós falamos que somos de Deus, mas nós não temos as características de Deus? Às vezes nós falamos que nós somos boas, que nós somos fortes, mas nós não temos as características de uma pessoa forte, valente, boa, sã, sensata, verdadeira, correta, boa. Uma pessoa que tem empatia. Será que nós estamos gerando? Será que os nossos galinhos pequenininhos, eles estão falando de nós? Porque se nós estamos em Cristo, nós projetamos Cristo. E os nossos atos
projeta quem nós somos? Será que os seus atos estão projetando você? E será que você está projetando Cristo? E por que eu estou falando isso aqui para vocês? Para que nós possamos iniciar o ano conhecendo o que é que nós estamos fazendo. Analisando se os nossos atos, se as nossas ações estão coerentes com o que nós queremos transmitir. Porque se você é de Deus, transmita as coisas de Deus. Mas se você até o dia de hoje não tem transmitido, se você até o dia de hoje você está perdida, fazer como a outra nora que voltou. Talvez ela não entendeu, talvez ela pensou assim, não, eu não vou com Ruth. Ruth não tem comida nem para ela. Como é que ela vai dar a mim e a Noemi? Eu vou voltar, porque eu já estou ferrada mesmo, então eu vou ficar ferrada junto com a minha família. Mas ela não entendeu, ela não teve a visão que Ruth teve. A visão que não era só comida, não era só dinheiro, não era só fartura, mas tudo se tratava de um Deus todo-poderoso que ela servia. E eu quero dizer para vocês que quando nós tomamos o partido de Deus, quando nós tomamos a direção de ser filha de Deus, aí sabe o que acontece? Deus nos apresenta Boaz. O Boaz é a nossa vitória. Boaz é uma conquista. Boaz são os nossos frutos. Boaz é o resultado das nossas lágrimas, das nossas orações. Quem é o teu Boaz? Quem é? O que é que tu necessita? O que é que você tem buscado? O que é que você tem pedido? O que é que você deseja no seu coração? Muitas vezes você deseja, mas você está indo em sentido contrário ao que você deseja, ao que você tem no seu coração. Busca Deus, que Ele vai te levar ao que você precisa e ao que você necessita. Então, que nessa noite nós possamos, primeiramente, entender o que é que nós queremos para nossas vidas. Buscar a identidade de Cristo. E quando eu falo buscar a identidade de Cristo, é entender que nós somos filhas dele. Eu sou filha de Deus. Você é filha de Deus. Eu sei que todas que estão aqui têm filhos, exceto a Cida, mas eu sei que a Cida vai me entender. Quando você cria alguém, quando você tem seus filhos, você quer que seus filhos sejam como você. Você ensina os seus filhos a comer, você ensina os seus filhos a andar no caminho decente. Então, se por um acaso ele fizer o contrário, você não concorda, você fala, peraí, não foi isso que eu te ensinei. Seja igual a sua mãe. Faça o que sua mãe está falando para você. Deus nos fez. Você é imagem de Deus. Você é projeto de Deus. E aquilo que Deus faz é perfeito. Se a gente olhar para o céu é lindo. Se a gente olhar para o mar é lindo. As plantas, os animais. Você é o projeto de Deus. Eu ouço muitas mulheres falarem assim, eu sou um projeto falido. Eu sou nada. Eu sou ninguém. Eu sou um desastre. Quantas vezes eu ouço mulheres falando isso? Que não é nada, que não é ninguém. E às vezes eu falo assim, oh meu Deus, ela não entende que ela é o projeto de Deus. Ela não entende que ela é obra-prima de Deus. E Deus não faz projeto falido. Deus não faz obras feias. Tudo que Deus faz é perfeito.
Todo projeto que Deus faz é um projeto que tem grande sucesso. Mas é preciso que você entenda de onde você veio. Quem é o teu pai? Qual é a tua terra? Que povo você é? Quem é o teu Deus? Eu quero te dizer, mulher, que a construção da tua identidade, ela é feita do momento que você cresce, na sua infância, até o dia que você morre. Então, o tempo todo, você está moldando a sua identidade. Então, muitas vezes, nós não somos instruídos, nós não fomos instruídas a nos amar e a entender que nós somos filhos de Deus, que nós somos merecedores de tudo, que nós nascemos para ser vitoriosas, para triunfar. Muitas vezes nós não fomos ensinados dessa forma. Nós não fomos ensinados que nós somos lindas, que nós somos a menina dos olhos de Deus. Ah, nós não fomos ensinadas que nós somos preciosas, joia preciosa. E às vezes nós colocamos em nós uma armadura, nós colocamos em nós um eu, nós colocamos em nós uma amargura, nós colocamos em nós uma tristeza, uma depressão, um vitimismo, que não é aquilo que Deus planejou para a gente. Mas eu quero te dizer que, assim como o Ruth teve a oportunidade de reconstruir a sua identidade, e eu me vejo na história de Ruth, porque quando eu vi que eu podia me refazer, eu aproveitei essa oportunidade. Eu disse, não, eu não vou voltar a ser aquele que eu era antes. Eu quero uma mudança para a minha vida. Eu quero uma mudança e essa mudança é agora. Eu vou. E quando você entende e você começa a agir, aí você começa a mudar. As pessoas vão olhar para você e vão ver Cristo em você. Vai ver algo diferente, porque Ruth estava lá colhendo as espigas que caíam no chão, gente. Ruth estava colhendo as espigas que caíam no chão. E Boaz, o dono de tudo aquilo ali, olhou e falou assim, quem é aquela mulher? Quem é aquela mulher que está colhendo as espigas do chão? Eu quero saber quem é. Então, quando você decidir mudar, se reconstruir, reconstruir a tua identidade e fazer que a tua identidade seja a identidade de Cristo, as pessoas vão olhar para você e vai dizer, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? E por aqui eu termino para a gente orar. E quem quer acrescentar essas palavras dentro do tema, dentro dessas palavras, quem tem algo a falar ou tem algum pedido de oração a fazer, você pode ligar o microfone e acrescentar alguma coisa antes da gente orar. Alguém quer falar? Cida, Nayara, boa noite, Nayara. A gente vê que nessa passagem muito interessante, quando ela fala, deixa eu abrir aqui para quando ela fala, a passagem fala que ela estava apanhando espigas. Eu observo que o apanhar dessas espigas era diferenciado. Era tão diferenciado, era tão cauteloso, era tão diferente que as pessoas notou a maneira como que ela, com certeza, a maneira como ela se abaixava, como ela era cuidadosa ali para guardar aquelas espigas, o cuidado que ela tinha em estar armazenando aquelas espigas ali para não ser colocada de qualquer maneira.
E nós, muitas vezes, nós recebemos um dom e um talento de Deus, e nós fazemos tudo de qualquer maneira, e por esse motivo nós passamos por aqui despercebidos, porque quando nós atentamos a fazer com perfeição, as pessoas passam a nos olhar de maneira diferente. E aquela mulher foi vista e ela foi anunciada para aquele fazendeiro como uma mulher diferente. Então as pessoas Isso. desviou os olhares de todas as mulheres e se voltou o olhar para aquela única mulher estrangeira que estava ali e que estava sozinha em silêncio. Com certeza ela não falava muito, ela se sentia até intimidada com aquelas pessoas ali, e ela estava deixando um legado e também ensinando aquelas pessoas. E por isso ela teve seu nome divulgado como uma mulher diferenciada. E por esse motivo ela alcançou vitória naquilo que ela mais precisava, não era naquilo que ela estava buscando, era na necessidade que ela tinha, que Deus tinha visto, que era a parte sentimental dela, que era a parte que ia cuidar daquela mulher. E ela sai daquele estado de viúva, de desprezada, e se torna a fazendeira, a dona daquele mesmo espaço onde aquelas pessoas trabalhavam. Então, ela deu a volta por cima com elegância, sem reclamar, sem É pedir verdade. pessoas para colocar ela naquela posição. As pessoas levou ela para aquela posição. Ela não fez um pedido, ninguém lê um relato que ela pediu ajuda para ninguém. Ela foi fazendo dentro da sua força, dentro do seu tempo. E isso é muito interessante a gente aprender com ela. Verdade, Cida. Quando a gente faz o autoconhecimento de quem nós somos, nós vemos também as nossas habilidades, as nossas qualidades, o que nós precisamos melhorar para o nosso crescimento. A gente só consegue fazer isso, né, Cida, quando a gente para e olha para a gente. Porque se a gente não fizer essa análise, a gente não consegue nem ver as nossas qualidades. E quando a gente não consegue ver as nossas qualidades, a gente não vai ter uma alta estima e a gente não vai reconhecer, né, quem nós somos no mundo, porque as nossas qualidades é para servir aqui no mundo, é para fazer algo de especial aqui. E eu ouço muitas mulheres falando assim: eu não sou importante, eu não sou especial, porque ela não reconheceu quais são as qualidades dela. Porque quando eu conheço quais são as minhas qualidades, o que eu sei fazer de melhor, eu faço. E quando eu faço, eu abençoo a vida de alguém, eu ajudo alguém. E quando eu ajudo e abençoo alguém, eu transformo a vida de alguém. Aí eu me torno uma pessoa importante. Então, muito bom, Cida. Ana Cristina está aqui com a gente também, a Janice está aqui com a gente, a pastora Marlene Saldanha está aqui com a gente também. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, vamos orar. Eu sei que, se eu for falar assim, quem quer fazer um pedido de oração? Todo mundo tem pedido de oração para fazer, mas eu quero pedir aqui, vamos orar, vamos interceder por nós, para que o Senhor venha todos os dias esclarecer para a gente a nossa identidade em Cristo. E para que todas as mulheres que estão lá no grupo, que o Senhor possa também dar a elas esse discernimento, para que elas descubram qual é a identidade delas, quem elas são, por que elas estão aqui. Que durante essa semana que nós vamos falar sobre identidade, nós vamos falar com o autoconhecimento, que a gente possa alcançar mulheres, porque a doença mental hoje em dia, que está assolando muitas pessoas, principalmente as mulheres, é justamente porque nós não nos conhecemos. Isso é muito importante.
Mais alguém quer falar? Podemos orar? Então vamos orar. E depois da oração, eu quero dizer para vocês que vocês fiquem com Deus, estão convidados a estarem na próxima segunda-feira também aqui comigo, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor amado, por esta noite, Senhor. Obrigado por mais uma madrugada, Senhor. É um Amém. ano, Senhor, é um ano que nós estamos aqui. Deus, Glória como a eu Deus. estou feliz, Senhor. Eu estou feliz, Senhor, porque nosso instituto, Senhor, ele tem 2 anos, Senhor, na tua presença. 2 anos, Senhor, que nós estamos juntas, Senhor, com o propósito de cuidar de Obrigado, mim. meu Deus. E cada dia que se passa, Senhor, o Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos capacitado, Senhor, a fazer da forma certa, Senhor, a levar essas mulheres, Senhor, a um caminho, Senhor, onde elas possam ter um encontro contigo. Senhor, não tem sido fácil, porque nós temos perdido algumas mulheres, nós temos ganhado outras, porque muitas vezes nós não sabemos falar, nós não sabemos nos expressar, mas eu quero neste momento te pedir, em nome de Jesus, nos ensina a falar, nos ensina, Senhor, a conversar, nos ensina, Senhor, a orientar. Eu vejo, Senhor, que tantas mulheres têm a capacidade, Senhor, tantas mulheres têm dom, tantas mulheres, Senhor, elas têm dentro delas um talento, mas elas não conseguem enxergar, porque elas não conhecem, Senhor, qual é o seu DNA. Elas não entendem, Senhor, qual é, Senhor amado, a identidade delas. Elas não conseguem enxergar, Senhor, que elas foram feitas, Senhor, para um propósito. Elas não conseguem ver que dentro delas, Senhor, existe um potencial, existe, Senhor amado, algo muito forte que o Senhor colocou dentro dessa mulher, que neste momento os olhos dela possam ser abertos, que ela possa enxergar esse potencial que foi plantado pelo Senhor, que ela possa destravar, Senhor, que ela possa ser instrumento vivo nas tuas mãos, que ela possa ser usada da maneira que o Senhor escolheu, da maneira que o Senhor planejou e projetou para a vida dela. Neste momento, Senhor, eu declaro para cada uma dessas mulheres em especial que está aqui, eu declaro, Senhor, na vida da Cida, eu declaro, Senhor, na vida da pastora Marlene, eu declaro, Senhor, na vida da Nayara, eu declaro na vida da Ana Cristina, eu declaro, Senhor, na vida da Janice, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, bênçãos espirituais, eu declaro, Senhor, o poder dobrado, o poder do Teu Espírito Santo sobre a vida delas. Eu declaro também, Senhor, uma gentileza. Eu declaro, Senhor amado, uma pureza, para quando elas venham, Senhor, colher as espigas, as pessoas olhem para elas e vejam que verdadeiramente elas são filhas do Deus Altíssimo. Que as pessoas olhem para elas e elas sejam destaque na multidão. Eu declaro agora em nome do Senhor Jesus que essas mulheres serão destaque na multidão. Muitos não estão nos enxergando, muitos não estão vendo, mas o Senhor vai trazer a revelação para essas pessoas. Elas vão olhar para nós, Senhor, e elas vão ver algo diferente, elas vão ver algo novo, elas vão ver uma transformação, porque essas mulheres hoje, elas decidem ter o teu DNA, elas decidem, Senhor, fazer diferença na multidão, elas decidem, Senhor, estar em ti, Senhor, porque nós entendemos que o Senhor é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Deus, eu sou teu ramo, Senhor. Nós somos teu ramo, Senhor. Deus, e nós somos um ramo bem pequenininho, Deus. Oh, Senhor. São tantas mulheres, Senhor, que existe, Deus. Quantas mulheres, Senhor, que existe, Deus.
Espírito Santo. Que elas possam entender, Senhor, que elas fazem parte de Ti. Que elas possam entender, Senhor, que cada uma delas levam sobre elas a Tua identidade, Senhor. Que cada uma das mulheres que estão lá no Instituto, Senhor, neste momento sejam revestidas no nome do Senhor Jesus. Que elas entendam, Senhor, que entre dentro da mente dela e que desça para o coração o entendimento que elas têm o DNA de Cristo e que Satanás nenhum venha pôr na mente delas que elas não são ninguém, que elas não são amadas, que elas são rejeitadas, que elas não são queridas, que esse mal caia por terra, que essa semente não venha germinar, que essa semente não venha brotar, mas que venha brotar a semente do DNA de Cristo, o amor, a graça, a benignidade, a paz, os frutos do teu Espírito, Senhor, venha ser, Senhor, prevalecer na vida dessas mulheres, venha ser, Senhor, essencial na vida de cada uma dessas mulheres, venha ser, Senhor, a primazia na vida dessas mulheres, Senhor, que o Senhor seja o primeiro, que o Senhor seja o único, Senhor. Pai amado, eu te entrego em tuas mãos, Senhor, todos aqueles que estão no leito dos hospitais. Eu te entrego em tuas mãos, Senhor, todos aqueles que estão feridos, todos aqueles que estão com dores, Senhor. E na tua Bíblia está escrito que a oração, Senhor, de mulheres, a oração, Senhor, daquelas que se prontificam pela madrugada, tem todo o poder no nome do Senhor Jesus. Nós somos aqui, Senhor, 6. Mas eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Amém. Que o Senhor possa curar, Senhor, todas as enfermidades. Tu és um Deus onisciente, tu és um Deus onipresente, tu estás em todo lugar. Também eu quero te pedir nesse momento, Senhor, sonda o coração contrito, sonda o coração angustiado, sonda, Senhor, o coração que está perturbado. Que nessa noite, Senhor, essas mulheres possam ser acalentadas, que essas mulheres possam ser revestidas, que essas mulheres possam ser acolhidas. E eu quero te pedir em especial, Senhor, pela Janice, Senhor. Esteja com a Janice, Senhor. Toma ela nos teus braços. Toma ela em tuas mãos, Senhor. Assim como a menina dos teus olhos, Senhor. Acolhe, Senhor. Ah, Deus, que ela possa sentir agora mais do que nunca o teu grande amor. Ah, Senhor, como eu desejo, Senhor, que ela tenha muitas experiências contigo. Abre os olhos espirituais dela, Senhor, para que ela venha, Senhor, a enxergar os teus mistérios na vida dela. E desde já, Senhor, eu te peço também, Senhor, uma unção, Senhor, sobre a minha vida, mais e mais, Senhor, fortalecimento, Senhor. Também eu peço também fortalecimento para a vida das pastoras que estão aqui, na vida das psicanalistas, Senhor. Cinja os nossos lombos, porque não é fácil, Senhor. Quantas vezes nós queremos desistir? Quantas vezes nós queremos parar, Senhor? Quantas vezes, Senhor, tem sido difícil para a nossa vida? Mas eu te peço no nome do Senhor, Jesus. Nos reveste, Senhor. Que possamos fazer como Ruth, não voltar para trás. Meu Deus. E que mesmo, Senhor, que a gente não enxergue, Senhor, a vitória, mesmo que a gente não enxergue os benefícios, mas que a gente possa seguir em frente. Aleluia. Ah, Senhor, restaura as nossas forças. Glória a Deus. Nos restaura, Senhor. Aleluia. Deus maravilhoso. Eu quero te pedir também neste momento, Senhor, pela Nayara que está aqui, Deus. Glória a Deus. Tu sabe o desejo do coração da Nayara, Senhor. Ah, Deus amado. Eu enxergo, Senhor, um casamento lindo, Senhor. Ah, Deus, eu enxergo, Senhor. Ah, Deus, a fé é o firme fundamento.
Que ela possa, neste momento, Senhor, enxergar, Senhor. Que ela possa enxergar, Senhor amado, um casamento lindo. Que ela possa enxergar os sonhos dela sendo, Senhor, realizados. Os sonhos dela, Senhor, gerando vida. Ainda, Senhor, que ela olhe, Senhor, e diga assim, mas como? Está difícil, está longe, está surgindo um problema aqui, surgindo um problema ali, mas que o Senhor possa, Pai amado, trazer no pensamento dela a existência, porque eu vejo, Senhor, que ela possa também todos os dias, Senhor, não perder a fé e continuar firme e forte, Senhor, porque eu sei que não tem sido fácil, mas eu sei que o Senhor está com ela. Também eu quero te pedir em especial, Senhor, pela Ana Cristina, pela sua filha, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Preenche, Senhor amado, este lar, Senhor, da tua paz. Preenche, Senhor, a mente dessa menina do teu entendimento, Senhor, do teu amor, da tua graça. E restaura as forças, Senhor, da Ana, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu te entrego também a Cida, Senhor. Que ela continue, Senhor, nos ajudando. São 2 anos, Senhor, ela sem desistir. E que ela passe mais 2, mais 4, mais 6, mais 10, enquanto a vida estiver te servindo, Senhor. E que o Senhor possa, Senhor, mostrar a ela multidões. Ah, Deus lindo. Eu entrego todas em tuas mãos, Senhor. Eu entrego todo o instituto, Senhor, em tuas mãos. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Senhor. E graças a Deus. Amém, meninas. Fiquem com Deus, tá? Um beijo. Amo vocês, viu? No fundo do meu coração. Amo vocês em Cristo Jesus. Fiquem com Deus. Amém. Tchau. Amo você, Nayara. Amo você, Cida. Amo você, pastora Marlene. Amo você, Janice. Beijo. Fiquem com Deus. Beijos, beijos.